Recentemente, amigos e conhecidos de esquerda revelaram nutrir sentimentos para comigo que vão de tristeza e vergonha à incompreensão horrorizada de um protagonista Lovecraftiano diante de alguma abominação. E embora eu não costume me explicar, achei que dessa vez a ocasião fazia por merecer alguns comentários que talvez se revelem úteis no contexto maior do acerramento das tensões sociais que agora enfrentamos. Era apenas inevitável. À medida que a situação política se encaminhava para o afundamento do PT, a hostilidade tácita ou declarada entre amigos e familiares se intensificou até culminar nos dias entre a votação pelo afastamento da dona Dilma e a posse do seu Temer, em um espasmo de almoços arruinados, perfis bloqueados, amizades desfeitas, matches cancelados, etc. Imagino que alguma variação disso tenha acontecido com você. Desagradável como seja, esse atrito apenas sinaliza o retorno à normalidade do confronto de opiniões realmente antagônicas, algo comum há até algumas décadas e uma das muitas coisas de que tínhamos nos esquecido. Finalmente despertamos e ao abrir os olhos vamos nos livrando das ilusões que se acumularam como sujeira nas pálpebras, como a ilusão de um tecido social infinitamente complacente, imune à fadiga de material a que as cagadas continentais dos nossos excelentíssimos têm submetido o sistema. Vendo as timelines de amigos esquerdistas, noto uma palavra que se repete com a insistência de um tique neurótico: medo. Estão todos com medo e angustiados com o futuro próximo. Muitos relatam sintomas psíquicos, insônia e pesadelos dignos de sobrevivente de bombardeio. Outros, sentindo o arroxo do momento e sem um circuito real de ação, tentam disfarçar o medo que não passa de um sintoma de impotência com comportamento agonístico meramente pro forma, tumultos anêmicos, peidinhos de birra enjoada e farsesca, cusparadas ou apoio a elas, promessas de luta, não passarão, cusaços, etc. Mera encenação de um passado em que a esquerda realmente executava ações relevantes e determinava o curso da política no Brasil. Vamos salvar o planeta do mal, aposto que vai ser legal. O que me faz pensar que em algum lugar deve haver um gráfico mostrando a taxa de decaimento da história para a farsa. Mal ou bem, a dona Dilma deve ter aprendido a desmontar um rifle, trocar um pneu, fazer uma tocaia. Já os progressistas da nova geração moram com a mãe, fazem oficina de siririca, simpósios sobre autoestima vaginal e encontros de tecnoxamanismo. Vocês também notaram certo desnível de intenções e aptidões? No fim, o único efeito dessas ações é aumentar o nível de irascibilidade geral. Nas timelines dos amigos direitistas, a maioria está num gradiente que vai da paciência esgotada mas resignada a um ódio franco, despreocupado e feliz. Medo de um lado, ódio do outro. Essa combinação não é legal. Assim, por mais que eu odeie o que estou prestes a fazer, as circunstâncias me obrigam. Sim, eu chamei vocês aqui para a gente discutir a relação. Terapeutas de casais usam a expressão playing the tape para designar as discussões entre casais que, de tanto se repetir, automatizam-se, sem que haja troca real de informação. O que se considera discussão séria nos meios de comunicação hoje em dia não passa de uma briga de casal em que um lado tenta forçar o outro a adotar suas conclusões sem que tenham se preocupado em conferir se partiam da mesma premissa. Não partem. Para piorar, trata-se de um casal cuja confiança mútua está nas últimas, já que o Brasil é notoriamente uma sociedade de baixa confiança, uma condição que destrói as relações pessoais, de transações financeiras até discussões em mesa de bar. As leis e instituições que possibilitam as transações em sociedade funcionam por causa da confiança que as pessoas têm umas nas outras. A crença compartilhada de que as regras funcionam porque a maioria irá segui-las e de que ninguém está tentando levar vantagem o tempo inteiro em cima dos outros.
Vira e mexe vemos algum brasileiro surpreso com o ambiente de confiança de países mais desenvolvidos. O exemplo clássico fala de balcões de venda de que ninguém toma conta e que não só não são roubados, mas as pessoas deixam o dinheiro certinho, acredita? É uma situação bem diferente do Brasil, que começou sua história como destino de degredo de mazombos e aventureiros, que é visto até hoje com a mistura de frustração e ódio que se dedica a um bilhete de loteria que não sai nunca, uma pátria que trata os filhos como aquele pai amigo que tem de permissivo o que tem de irresponsável, onde a sensação de desamparo dos cidadãos diante do governo faz com que toda a Constituição não valha a lei de Gerson, e cuja bandeira teria um lema muito mais adequado se estampasse a frase farinha pouca, meu pirão primeiro. Em um ambiente de alta confiança, as pessoas entrariam em uma discussão com boa vontade e boa fé, mais interessadas em aprender e, se for o caso, ensinar, do que em vencer a discussão. Mas discussões que partem de premissas opostas em um ambiente de baixa confiança só servem para disparar o sequestro da amígdala, uma resposta emocional avassaladora que impede a capacidade de argumentação racional e transforma qualquer interlocutor em uma namorada furiosa, já que em um ambiente de baixa confiança, as pessoas tendem a imaginar que todo argumento é um pretexto para imposição de pontos de vista e obtenção de vantagens. Já estamos tão acostumados com reações de sequestro da amígdala que achamos que isso é o normal e nem lembramos de que antigamente havia um negócio chamado serenidade das convicções. Um adulto que sabe que está certo não perde a calma ao ser confrontado com informação de má qualidade, desinformação, ignorância, etc. Ele pode até engrossar o tom, mas será uma escolha que pode ter vários motivos, da pedagogia ao tédio. Se você é esquerdista progressista, existe um teste rápido para medir o seu nível de convicção real e saber o quanto você está predisposto a sofrer sequestro da amígdala. Veja essa imagem. Se você sentiu a pressão subindo, eu tenho mais notícias. Fugir da tirania amigdalar é um esforço consciente e demanda tempo e disciplina, mas se você conseguir, vai ganhar 2 superpoderes. Não só ninguém mais vai conseguir apertar os seus botões emocionais, como você vai conseguir apertar os botões emocionais de todo mundo se quiser. No próximo vídeo, vou mostrar um método para não sofrer sequestro da amígdala. Vou falar sobre por que aumentar o nível de confiança na sociedade é crucial para podermos começar a tentar resolver nossos problemas. E vou falar sobre o papel da esquerda e da direita nesse processo. Até lá!